chorando, Ele faz prosseguir quem está parando. Ele está mudando tudo, colocando do avesso. Se prepare porque isso não é nem o começo. Ele está trazendo o céu sobre esta igreja. Ele ganha a batalha sem entrar na peleja. Ele atrasa o relógio, adianta o minuto. Eu não sei como Ele faz, Ele é capaz de tudo. Ele é Deus, 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 e tem todo o poder. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Creia e você vai ver. Sabe, ninguém nos ama como o nosso Deus. Ninguém nos cura como o nosso Deus. Ninguém nos fala como o nosso Deus. Ninguém. Ele faz sorrir quem está chorando. Ele faz prosseguir quem está parando. Ele está mudando tudo, colocando do avesso. Se prepare porque isso não é nem o começo. Ele está trazendo o céu sobre esta igreja. Ele ganha a batalha sem entrar na peleja. Ele atrasa o relógio, adianta um minuto. Eu não sei como Ele faz, Ele é capaz de tudo. Ele é Deus, 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 e tem todo o poder. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Creia e você vai ver. Ele abriu o mar com apenas o seu sopro. E lá no deserto mandou água pro seu povo. E no Pentecoste mandou fogo sobre todos. E hoje aqui vai tocar todo este povo. Ele é Deus, 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 e tem todo o poder. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Creia e você vai ver. Ele é Deus, 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 e tem todo o poder. Ele é Deus. Creia e você vai ver. Sabe, ninguém nos ama como o nosso Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, quero saudar a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor e desejar a todos nesta manhã um bom dia e dar graças a Deus pela vida de cada um de vocês que está a nos ouvir nesse exato momento através da nossa programação pelo site www.espreito.com, programa Palavra de Paz com seu amigo, irmão em Cristo, Diácono José, que está ao vivo nesse exato momento para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, para trazer uma palavra de fé. Abra a sua Bíblia comigo na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13,
e o versículo 7, que diz o texto sagrado: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A verdade prática do estudo que nós iremos ministrar nessa manhã fala: a política faz parte da vida em sociedade. Como cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. E a mensagem que nós queremos dar, que é a lição de número 12, que será estudada no próximo domingo na EBD, Escola Bíblica Dominical, tem como tema ética cristã e política. Vamos falar nessa manhã um pouquinho sobre este assunto importante. Vamos dar uma pincelada. Vamos trazer um breve comentário sobre a ética cristã e a política. A Bíblia diz, ali em Romanos, capítulo 13, que as autoridades que existem foram constituídas, ou seja, foram formadas por Deus. No início da igreja cristã, no início da igreja da época cristã, da igreja primitiva, a Bíblia mostra claramente que já existia autoridades constituídas por Deus naquela época. Exemplo, Daniel era governador da Babilônia. José era governador da terra do Egito. José de Arimateia era senador naquela época. Davi era rei. Saul era rei. Débora era uma juíza. Sansão era um juiz. Então, desde o começo do mundo, e até mesmo na época da igreja primitiva, existia autoridades que foram constituídas por Deus na terra. Mas o que me chama a atenção é que, infelizmente, meus amados, existem cristãos que ainda são, infelizmente, ignorantes acerca deste assunto. E começa, no nosso linguajar popular, a meter pau nas autoridades que foram constituídas por Deus. Em vez de orar, em vez de vigiar, eles começam a falar heresias, começam a falar bobagens contra as autoridades que foram constituídas por Deus. Começa a proferir palavras torpes que não é do agrado do Senhor, que um cristão tenha esse linguajar. Mas se nós pararmos para ler a Bíblia melhor e mais, entender à luz da palavra que as autoridades que existem na terra foi constituída por Deus. E a Bíblia diz que nós temos por obrigação de orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e abençoada por Deus. Aí aqui o comentário da lição diz que Deus levanta homens que o glorifiquem na terra. Precisamos de cristãos envolvidos na política. Para quê?
para que defenda a igreja de Cristo aqui na terra contra as leis e os projetos satânicos que muitos estão fazendo, aprovando, para tentar deturpar a palavra de Deus e ferir os princípios cristãos, bíblicos, éticos e morais em que é imposto sobre essa sociedade. Mas quando um cristão entra na política e faz como Daniel fez e não se contamina com as idolatrias da Babilônia, e faz como José fez e não se contamina com as idolatrias do Egito, é uma bênção, porque ali verdadeiramente irá representar a igreja de Cristo na terra. Vai ser uma bênção para a obra do Senhor, e o nome de Deus será glorificado uma vez mais. E a igreja de Cristo estará sendo bem representada e estará sendo defendida dessas leis contrárias à palavra do Senhor. Porque muitos falam coisas sem saber. Muitos dizem palavras torpes contra as autoridades, mas não entendem que elas foram colocadas por Deus e elegidas através da votação do povo, da nação. E a Bíblia ainda se cumpre nos dias de hoje, que quando um justo governa, o povo se alegra, mas quando é injusto, o povo sofre. Então, meu conselho para você que está me ouvindo de forma antecipada: quando for dar o seu voto, ore a Deus, peça orientação ao Senhor, e Deus vai lhe mostrar o irmão ou a irmã em Cristo que está preparada para nos representar ali, onde Deus vai permitir ele chegar. Porque precisamos de irmãos, de irmãs que nos representem ali, para nos defender das leis contrárias à palavra de Deus, para nos defender daquilo que fere os princípios morais e éticos da igreja e da sociedade. E vamos parar dessa ignorância. Vamos parar de falar mal das autoridades. Vamos parar de falar mal das autoridades que foram constituídas por Deus. O que o povo de Deus está precisando hoje é ser bem ensinado, é ser bem instruído, é ser bem educado, de forma biblicamente falando. Preparados, abalizados na palavra, tenho certeza que o nome de Deus vai continuar sendo exaltado.